Oi gente, eu vim aqui fazer um novo vídeo, um vídeo especial de agradecimento porque o canal chegou a 100 inscritos. Eu sei que não é tanta coisa assim, mas eu não estava contando que o canal fosse crescer, porque eu não fiz um canal com a intenção de divulgar, com a intenção de crescer e, sei lá, criar um nome. Eu faço os vídeos porque eu gosto do conteúdo, eu fico feliz em ajudar e fico feliz que as pessoas gostem de assistir os vídeos que eu estou postando, principalmente em relação ao vídeo do Vou-me embora para Pasargada, que deu uma visualização que eu jamais esperaria. Então eu trouxe hoje um poema que tem um conteúdo mais próximo, que geralmente é cobrado em provas, vestibulares, que é a Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Mas eu gostaria de agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal, que tem assistido os vídeos. Eu sei que eu tenho sumido, né, nos últimos meses, eu não postei praticamente nada. Praticamente não, eu não postei nada. Mas como o canal cresceu e chegou a 100 inscritos, eu decidi que eu deveria fazer um vídeo de agradecimento. E como eu disse que esse é um vídeo de agradecimento, eu gostaria de agradecer a essa minha amiga aqui também, a Carol, porque desde que eu criei o canal, ela me ajudou com todos os vídeos, com todos os conteúdos. Ela é graduada em letras, então é ela que está me dando muito suporte e ela é uma das principais pessoas responsáveis por me ajudar a criar todo o conteúdo e trazer aqui para vocês. Então, obrigado, Carol. Para os que não me conhecem, meu nome é Simon, eu sou aluno de Engenharia Química e eu estou no meu quarto ano, finalizando meu quarto ano da engenharia. Então a minha vida com esse segundo semestre na pandemia ficou muito corrida, estou com um projeto, estou finalizando a minha iniciação científica, estou buscando estágio e por isso eu acabei ficando meio sem tempo para me dedicar tanto ao canal, igual eu estava conseguindo me dedicar quando eu criei. Mas eu não abandonei, estou aqui de volta fazendo esse vídeo, então vamos lá para a análise do nosso poema. Em primeiro lugar, quem foi Gonçalves Dias? Antônio Gonçalves Dias foi poeta, advogado, jornalista, etnógrafo e teatrólogo brasileiro. Ele era filho de um comerciante português e de uma moça que era mestiça de índio com negro. Em 1838, ele embarcou para Portugal, para Coimbra, para cursar o ensino médio lá, o que era uma coisa relativamente comum para as famílias mais nobres. E ele cursou o ensino médio e depois ele ingressou na Universidade de Direito também lá em Portugal. Lá ele conheceu alguns nomes importantes do romantismo europeu, como Alexandre Herculano e o Almeida Garré. Eu nem sei se é assim que fala o sobrenome desse cara, mas pra mim parece ser Almeida Garré. Em 1845, depois que o Gonçalves Dias já tinha se formado na universidade, ele voltou para o Brasil. E quando ele voltou para o Brasil, adivinha onde ele foi morar? No Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, ele se consagrou como professor de latim, de história, além de ter feito nome em vários periódicos da época, como esses que eu vou deixar aqui. Em 1852, Gonçalves Dias pediu a Ana Amélia, que era a musa inspiradora dos poemas dele, em casamento. Só que a família da Ana Amélia acabou rejeitando Gonçalves Dias por conta da origem mestiça da mãe. No mesmo ano, ele se casou com a Olímpia da Costa e foi nomeado oficial da Secretaria de Negócios Estrangeiros e ele passou os próximos 4 anos seguintes na Europa fazendo pesquisas em prol da educação nacional. Até que em 1862, devido a um problema de saúde, ele acabou voltando para a Europa para fazer um tratamento. Infelizmente, ele não obteve resultados com o tratamento, então 2 anos depois ele voltou para o Brasil. Nesse navio que ele voltou para o Brasil, ele acabou naufragando e todo mundo se salvou quando o navio naufragou na costa brasileira, menos o poeta Gonçalves Dias, que infelizmente estava em seu leito e acabou se afogando. Vamos para a análise do poema então. Ele é um dos poemas mais emblemáticos da fase inicial do romantismo. Ele vai destacar um nacionalismo ufanista, que é aquele exagero ao exaltar a própria nação. E ele vai fazer isso através das características da natureza do país. Esse poema foi escrito em 1843, quando Gonçalves Dias estava estudando Direito em Portugal. Era, como eu falei, relativamente comum pessoas de uma classe mais nobre aqui no Brasil irem estudar na Europa. E então, quando ele escreveu a Canção do Exílio, ele estava exilado em Portugal. Não que ele estivesse contra a própria vontade dele, mas o sentimento que ele tinha era de que ele estava exilado do Brasil para poder estudar lá em Portugal.
Então, com o sentimento da saudade do Brasil, ele criou a canção do exílio, que é como a gente pode ver nesse verso aqui. Outra coisa que a gente pode analisar no poema é que constantemente a gente vê essa oposição entre o aqui e o lá, que seria essa diferença de Portugal e Brasil. A epígrafe da canção do exílio é um trecho de um poema do Goethe, que é um escritor alemão também do romantismo e que também tem um forte viés nacionalista. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen, im Dunkel die Goldorangen blühen? Kennst du es wohl? Darin, darin möchte ich sehen. A gente pode ver nos versos do Goethe que ele tem a ideia de exaltar as características da natureza do próprio país, assim como Gonçalves Dias vai fazer com a canção do exílio. Uma coisa em comum que a gente pode ver é que em ambos os poemas vão ser destacadas as árvores das terras natais. No caso do Goethe, são as laranjeiras, e do Gonçalves Dias são as palmeiras. E outra coisa que a gente vê nos dois poemas é a musicalidade que os dois têm. O intuito do Gonçalves Dias era valorizar o que é nosso, o que é do Brasil, pintando a cor local do Brasil. E o que é esse conceito de cor local na poesia? Essa ideia de cor local nada mais é do que um conjunto de características, como por exemplo dialeto, como costume, história, topografia de uma determinada região ou de uma determinada época. E essa ideia de exploração da beleza, a exaltação da natureza, não é uma novidade do início do romantismo, já que a gente tem essa exaltação da beleza do Brasil nas cartas do Pero Vaz de Caminha, por exemplo. O Pero Vaz de Caminha vai descrever o que ele vê assim que ele chega no Brasil como algo quase que paradisíaco. Uma coisa extremamente importante que tinha acontecido nessa época, que o Gonçalves Dias criou o poema da Canção do Exílio, é que o Brasil tinha rompido recentemente com Portugal e se tornado independente. Então o que estava pegando? O Brasil não tinha uma identidade nacional. E os intelectuais e os autores e escritores da época viram essa necessidade de criar uma imagem do Brasil perante o mundo, que fosse uma imagem desvinculada de Portugal. Então uma das saídas que eles encontraram foi a exaltação da beleza da natureza nacional. Uma coisa interessante que a gente pode ver é que o lírico começa falando de si só. Ele começa falando dele mesmo, como a gente pode ver, por exemplo, em Minha Terra. E depois ele abre para o coletivo e fala Nosso Céu. Então a gente pode ver que ele parte dessa ideia de individual no poema e depois ele abre para o coletivo. A escolha dos elementos do poema também não é uma coisa por acaso. Ele não sorteia os elementos do poema. Ele escolhe a palmeira para citar como árvore porque é uma das árvores mais altas encontradas no litoral. Então ele vai representar uma terra majestosa através de uma das árvores mais altas do litoral, o que é uma metonímia. E outra metonímia que a gente tem também é usar o sabiá para representar a fauna brasileira. Uma coisa interessante da gente destacar também para o poema é que ele faz referência, o Gonçalves Dias faz referência à terra natal dele, que é o Maranhão. E a gente pode ver isso, por exemplo, com a ave símbolo do Maranhão, que é um sabiá. E também no Maranhão a gente tem a Mata dos Cocais, que é uma vegetação rica em palmeiras. Então tanto a palmeira quanto o sabiá têm relação com o Maranhão, que é a terra natal do Gonçalves Dias. Outra coisa que eu queria trazer para vocês é que 2 versos do poema Canção do Exílio são citados no hino nacional brasileiro. E aí a gente vai entrar na intertextualidade. Nossa, tem muita intertextualidade com esse poema Canção do Exílio, já que esse poema é muito famoso. A gente tem, por exemplo, do Murilo Mendes, do Drummond, do Casimiro de Abreu. E uma intertextualidade que eu queria destacar aqui é a música Sabiá, do Tom Jobim e do Chico Buarque. Nessa música, o eu lírico está num exílio forçado, que não é o caso do Gonçalves Dias. Ele reconhece que os valores da terra dele foram destruídos, mas mesmo assim ele ainda quer voltar para a terra natal dele. E eu não trouxe essa intertextualidade para dizer que um poema é melhor ou que o outro é pior. A gente não pode afirmar isso. O que a gente pode afirmar é que cada autor, através da releitura, tentou trazer uma visão do contexto social, político, cultural e filosófico quando criou o poema. Bem, gente, em relação à análise é só isso. É uma análise relativamente simples e curta. Eu gostaria de agradecer mais uma vez por todos que estão inscritos e que têm curtido e assistido os vídeos. Fico muito feliz com isso.
e até o próximo vídeo. Até mais!